Naquela noite, Daniel só queria chegar em casa. Eram quase 11h30 quando ele entrou no metrô, como fazia praticamente todos os dias. O vagão estava quase vazio. Havia apenas 3 passageiros espalhados pelos bancos, todos em silêncio, enquanto as luzes fluorescentes piscavam de vez em quando. Daniel sentou perto da porta e colocou os fones de ouvido. Depois de algumas estações, percebeu uma coisa estranha. Uma mulher havia entrado no vagão seguinte. Ela estava parada, olhando diretamente para ele através da porta de vidro. Usava um vestido escuro, tinha os cabelos compridos cobrindo parte do rosto e permanecia completamente imóvel. Daniel tirou um dos fones para observar melhor. Quando o trem passou por um túnel, as luzes se apagaram por alguns segundos. Quando voltaram, a mulher não estava mais lá. Daniel olhou para os outros passageiros, esperando que alguém tivesse percebido. Ninguém parecia ter notado nada. Ele tentou ignorar aquilo, mas, quando chegou à próxima estação, ouviu 3 batidas no vidro atrás dele. Toque, toque, toque. Daniel virou lentamente. Não havia ninguém. A porta entre os vagões estava fechada. Foi então que percebeu que havia uma frase escrita no vidro, como se alguém tivesse desenhado por dentro com o dedo: "Não olhe para o último vagão." Daniel sentiu um arrepio. Ele sabia que aquilo poderia ser apenas uma brincadeira, mas alguma coisa naquela frase parecia pessoal demais. O trem voltou a andar e, alguns minutos depois, os outros passageiros começaram a sair. Quando Daniel percebeu, estava sozinho. Ou pelo menos achava que estava. Aos poucos, ouviu um ruído vindo do fundo do trem. Era como o som de passos lentos. Um passo, depois outro, e outro. Daniel olhou para o corredor. Nada. Os passos continuaram se aproximando. Então ele viu a mulher. Ela estava parada na extremidade do vagão, exatamente onde a iluminação terminava. Daniel congelou. Dessa vez, ela estava olhando diretamente para ele. Ele tentou apertar o botão de emergência, mas não conseguiu mover a mão. A mulher deu um passo para frente. Depois outro. Quando entrou na área iluminada, Daniel percebeu que havia algo errado com o rosto dela. Não era apenas pálido. Os olhos pareciam completamente escuros, como se não houvesse íris ou pupilas. Ela abriu a boca e falou em uma voz quase inaudível: "Você desceu na estação errada." Daniel correu para a porta. O painel indicava que a próxima estação chegaria em menos de 1 minuto. Ele começou a bater no vidro, gritando por ajuda. Quando o trem finalmente parou, as portas se abriram. Daniel saiu correndo pela plataforma sem olhar para trás. Foi até um funcionário da estação e contou o que havia acontecido. O homem ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou: "Em qual linha você estava?" Daniel respondeu. O funcionário perdeu a cor do rosto. Essa linha foi desativada há 8 anos. Daniel achou que ele estava brincando. Mas então o funcionário mostrou as câmeras de segurança. Nas imagens, Daniel aparecia entrando sozinho em um trem que, segundo os registros da estação, não deveria estar circulando. Não havia outros passageiros. Não havia mulher. Apenas Daniel. O funcionário avançou a gravação. O trem partiu. Daniel observou a imagem em silêncio até que algo chamou sua atenção. No último vagão, atrás do vidro, havia uma mulher parada. Daniel apontou para a tela. "Está vendo? É ela." O funcionário respondeu: "Não, eu não estou vendo ninguém." Daniel aproximou o rosto do monitor. A mulher estava ali. Só que agora ela não estava olhando para ele. Estava olhando diretamente para a câmera. E, lentamente, levantou uma das mãos, apontando para trás de Daniel. Ele se virou. Não havia ninguém na sala. Quando voltou os olhos para o monitor, a mulher havia desaparecido. Daniel tentou respirar fundo, mas então percebeu outra coisa. Na gravação, ele não estava mais sozinho dentro do trem.
Atrás dele, sentado no banco, havia uma segunda figura. Uma figura que não estava lá quando ele entrou. Daniel perguntou ao funcionário quem era aquela pessoa. O homem ampliou a imagem e ficou completamente imóvel, porque a pessoa sentada atrás de Daniel tinha o mesmo rosto que ele. A gravação terminou naquele momento. Daniel nunca mais entrou em um metrô, mas, durante meses, recebeu o mesmo horário aparecendo no celular todas as noites, 23h37. E sempre que olhava para o relógio exatamente nesse horário, ouvia 3 batidas vindas de algum lugar dentro de sua casa. Toque, toque, toque. Até que, certa noite, ele encontrou uma porta onde antes havia apenas uma parede. Atrás dela existia um vagão de metrô vazio. E, sentado no último banco, estava Daniel, olhando para ele, sorrindo. A viagem deveria durar pouco mais de 2 horas. Marcos havia saído tarde do trabalho e decidiu pegar uma estrada secundária para evitar o trânsito. Era quase meia-noite quando percebeu que não havia mais nenhum carro à sua frente ou atrás dele. A estrada parecia interminável, cercada por árvores dos 2 lados e iluminada apenas pelos faróis de seu carro. O rádio funcionava com interferência, então Marcos o desligou. Foi nesse momento que viu um homem parado no meio da pista. Ele estava a dezenas de metros de distância, completamente imóvel, usando uma camisa branca e calça escura. Marcos pisou no freio. O carro parou a poucos metros daquela figura. O homem não reagiu. Marcos baixou o vidro e perguntou se estava tudo bem. Nenhuma resposta. O homem continuou olhando para o carro. Marcos pegou o celular para ligar para a polícia, mas não havia sinal. Quando levantou os olhos novamente, o homem estava muito mais perto. Tão perto que Marcos conseguia ver o rosto dele iluminado pelos faróis. Só havia um problema: o rosto não tinha expressão alguma. Os olhos estavam abertos, mas pareciam não enxergar. Marcos travou as portas e acelerou. O carro passou ao lado do homem. Pelo retrovisor, ele viu a figura ficando cada vez menor até desaparecer na escuridão. Marcos respirou aliviado. Foi quando ouviu 3 batidas vindas do banco traseiro. Toque, toque, toque. Ele congelou. Não havia ninguém no carro. Marcos olhou pelo retrovisor interno e viu apenas o banco vazio. Continuou dirigindo, tentando convencer a si mesmo de que talvez tivesse sido algum objeto solto no porta-malas. Alguns minutos depois, o rádio ligou sozinho. Uma voz cheia de interferência começou a falar. Não pare. Marcos tentou desligar o rádio, mas os botões não respondiam. A voz continuou. Não pare até chegar à ponte. Marcos olhou para a estrada. Mais adiante havia uma placa indicando uma ponte. Ele acelerou. Então ouviu novamente as batidas. Toque, toque, toque. Desta vez, estavam vindo do banco de trás. Marcos olhou pelo espelho. Nada. Mas havia uma sombra refletida no vidro traseiro. Uma cabeça. Uma pessoa parecia estar sentada atrás dele. Marcos virou rapidamente. O banco estava vazio. Quando voltou os olhos para a estrada, o homem estava novamente parado no meio da pista. Marcos gritou e freou. O carro derrapou. A figura ficou diante do veículo, imóvel. Então começou a caminhar lentamente em direção ao para-brisa. Marcos tentou dar ré, mas o motor morreu. O homem continuou se aproximando. Quando chegou diante do capô, levantou a cabeça. E Marcos percebeu algo que não havia notado antes. A pele daquele homem parecia completamente rígida, como se tivesse sido esticada sobre o rosto. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então levantou o braço e apontou para o banco traseiro. Marcos não queria olhar, mas olhou. Dessa vez, havia alguém sentado ali. Era uma mulher. Ela estava coberta de lama, com os cabelos molhados e o rosto machucado. Marcos tentou abrir a porta, mas ela estava travada. A mulher lentamente levantou a cabeça e sussurrou: "Você passou por ele."
Marcos perguntou: por quem? Ela respondeu: por você. Na mesma hora, todas as luzes do carro se apagaram. Quando voltaram, a estrada estava vazia. O homem havia desaparecido. A mulher também. O motor funcionou novamente. Marcos não pensou duas vezes e acelerou até encontrar um posto de combustível. Lá, pediu ajuda ao frentista e contou o que havia acontecido. O homem ficou alguns segundos em silêncio e perguntou exatamente onde Marcos tinha visto a figura. Marcos descreveu o trecho da estrada. O frentista respirou fundo e respondeu: aquele trecho não existe mais. Marcos insistiu. O homem pegou um jornal antigo guardado atrás do balcão. Na primeira página havia uma notícia sobre um acidente ocorrido naquela mesma estrada, 15 anos antes. Um carro havia capotado durante a madrugada. O motorista morreu na hora. Uma mulher que estava no banco traseiro também morreu. Marcos sentiu o estômago revirar quando viu a fotografia do acidente. O motorista era o homem que ele havia encontrado na estrada. E a mulher era exatamente a mesma que havia aparecido no banco traseiro. Mas havia uma terceira coisa na fotografia. No vidro quebrado do carro, havia o reflexo de uma pessoa sentada no banco do motorista. Marcos aproximou o rosto. Era ele. O frentista perguntou se estava tudo bem. Marcos não respondeu. Apenas saiu do posto e voltou para casa. Durante semanas, tentou esquecer aquela noite. Até que, exatamente 15 dias depois, recebeu uma fotografia pelo celular. Era uma foto tirada naquela estrada. O carro de Marcos aparecia parado no meio da pista. E, ao lado dele, estava o homem. Só que havia algo pior. A fotografia tinha sido tirada de dentro do carro, do banco traseiro. A primeira vez que Helena viu a criança, ela estava brincando sozinha no jardim de uma casa que deveria estar vazia. Helena tinha acabado de se mudar para aquela região e ainda não conhecia os vizinhos. Era uma tarde chuvosa quando, pela janela da cozinha, percebeu uma menina parada do outro lado da rua. Ela parecia ter uns 8 anos, usava um vestido vermelho antigo e segurava uma pequena boneca contra o peito. Helena acenou. A menina não respondeu. Apenas ficou olhando para a casa. Helena pensou que talvez fosse filha de algum vizinho e voltou para suas tarefas. Poucos minutos depois, ouviu uma batida na porta. Quando abriu, a menina estava ali, sozinha. Helena perguntou onde estavam seus pais. A criança apenas apontou para dentro da casa e disse: eles estão esperando. Helena sentiu um arrepio, mas olhou para trás. Não havia ninguém. Quando voltou a olhar para a menina, ela havia desaparecido. Naquela noite, Helena contou o ocorrido ao marido, que achou que provavelmente havia sido alguma criança brincando na rua. Mas, na manhã seguinte, Helena encontrou pequenas marcas de pés molhados no corredor. Elas começavam na porta de entrada e terminavam diante do espelho da sala. O detalhe estranho era que naquela noite não havia chovido o suficiente para deixar aquelas marcas. Helena limpou o chão e tentou esquecer aquilo. 3 dias depois, a menina apareceu novamente. Dessa vez, estava sentada no muro do jardim. Helena foi até ela e perguntou seu nome. A menina respondeu: Clara. Helena perguntou onde ela morava. Clara apontou para a casa abandonada no fim da rua. O marido de Helena imediatamente ficou sério. Aquela casa estava vazia havia mais de 20 anos. Segundo os moradores, uma família havia vivido ali e desaparecido depois de um incêndio. Helena perguntou à menina se ela era daquela família. Clara sorriu. Eu era. Antes que Helena pudesse perguntar qualquer coisa, a menina correu para dentro da casa abandonada. Helena ficou olhando sem entender. Naquela mesma noite, ouviu uma batida na janela do quarto. Quando abriu a cortina, Clara estava do lado de fora, no segundo andar. Helena gritou. O marido correu até a janela, mas não havia ninguém. Na manhã seguinte, Helena decidiu investigar. Foi até a casa abandonada e encontrou a porta destrancada. Dentro, tudo estava coberto de poeira.
No corredor havia fotografias antigas penduradas na parede. Em uma delas, Helena reconheceu Clara. A mesma menina. O mesmo vestido vermelho. A fotografia parecia ter sido tirada décadas atrás. Helena chamou o marido. Quando ele viu a foto, ficou pálido. No canto da imagem havia uma data, 1978. Helena tocou no rosto da menina. Foi quando percebeu uma coisa estranha. O vidro da fotografia estava limpo em todos os lugares, menos sobre o rosto de Clara. Como se alguma coisa tivesse passado o dedo exatamente naquela região. De repente, ouviram passos no andar de cima. Helena e o marido subiram. O quarto estava vazio, mas havia um espelho antigo encostado na parede. Helena se aproximou. Seu reflexo estava normal. O marido também aparecia ao lado dela. Então Clara apareceu atrás dos dois. Helena se virou imediatamente. Não havia ninguém. Olhou novamente para o espelho. Clara continuava lá. Ela estava parada atrás deles, segurando a boneca. Helena percebeu que havia algo ainda mais assustador. A menina não tinha reflexo. Ela estava visível no espelho, mas não refletia a luz. Helena recuou. Clara levantou a boneca e disse: "Agora você sabe onde eles estão." O espelho começou a ficar coberto por uma névoa escura. Quando a névoa desapareceu, Helena viu dezenas de pessoas refletidas nele. Homens, mulheres e crianças. Todos imóveis. Todos olhando para ela. Entre eles estava a família que havia desaparecido em 1978. Clara apontou para o fundo do espelho. "Eles estão esperando você." Helena correu para fora da casa. O marido veio logo atrás. Naquela noite, decidiram ir embora. Colocaram algumas coisas no carro e partiram antes do amanhecer. Mas, enquanto Helena dirigia, percebeu algo no banco traseiro. A boneca de Clara estava ali. Ela parou o carro e perguntou ao marido se havia colocado aquilo dentro da bagagem. Ele disse que não. Helena pegou a boneca e jogou para fora. O carro continuou. Alguns quilômetros depois, ouviram uma voz infantil vindo do rádio desligado. "Você esqueceu uma coisa." Helena olhou para o espelho retrovisor. No banco traseiro estava Clara. A menina sorria. Helena virou rapidamente. O banco estava vazio. Quando olhou novamente para o espelho, Clara continuava ali. E dessa vez, Helena percebeu que havia algo diferente. Seu próprio reflexo havia desaparecido. No banco traseiro do espelho, Clara estava segurando a boneca. Ao lado dela, Helena viu uma segunda Helena. Parada. Imóvel. Sem reflexo. A primeira regra daquele hotel era simples. Ninguém deveria abrir a porta do quarto 307. Daniel descobriu isso no seu primeiro dia trabalhando como funcionário do turno da noite. O gerente explicou que o quarto estava interditado havia anos por causa de um problema estrutural, mas não deu muitos detalhes. A porta permanecia trancada, e a chave ficava guardada em um armário separado das outras. Daniel achou estranho, mas não perguntou. Durante as primeiras semanas, nada aconteceu. Até uma madrugada chuvosa, quando o relógio da recepção marcou exatamente 3h07. Um som veio do corredor. 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. Daniel levantou os olhos. O corredor estava vazio. Então ouviu uma voz abafada vindo de cima. "Por favor, alguém pode abrir." Daniel pegou o rádio e chamou o segurança. A resposta veio imediatamente: "Não vá até lá." Daniel perguntou por quê. Houve alguns segundos de silêncio. Depois o segurança respondeu: "Porque o 307 não está ocupado." Daniel subiu as escadas mesmo assim. Quando chegou ao terceiro andar, percebeu que o corredor parecia diferente. As luzes piscavam, e o carpete estava úmido, como se alguém tivesse acabado de caminhar por ali depois de sair da chuva. No final do corredor estava a porta do 307.
Daniel se aproximou. A voz voltou. Eu sei que você está aí. Ele perguntou quem estava lá dentro. A resposta veio quase imediatamente. Sou eu. Daniel reconheceu a própria voz. Deu um passo para trás. Então alguém bateu na porta pelo lado de dentro. Toque, toque, toque. Daniel correu de volta para a recepção. Na manhã seguinte, perguntou ao gerente sobre o quarto. O homem ficou sério e disse que aquilo já havia acontecido outras vezes. Anos atrás, um hóspede chamado Rafael desapareceu dentro daquele quarto. A polícia encontrou a porta trancada por dentro, mas nenhum sinal do homem. O hotel decidiu lacrar o cômodo. Desde então, funcionários relatavam ouvir vozes vindas de lá durante a madrugada. Daniel perguntou o que as vozes diziam. O gerente respondeu: sempre pedem para abrir. Daniel tentou esquecer aquilo, mas, naquela noite, exatamente às 3h07, o telefone da recepção tocou. No visor apareceu 307. Daniel atendeu. Do outro lado, ouviu sua própria respiração. Depois, sua própria voz disse: não suba. Daniel perguntou quem estava falando. A resposta foi: você. O telefone desligou. Daniel olhou para o corredor. A porta do elevador se abriu sozinha. O painel mostrava o terceiro andar. Ele decidiu subir. Quando chegou ao corredor, encontrou a porta do 307 entreaberta. Daniel sabia que ela estava trancada. Mesmo assim, entrou. O quarto parecia normal. Uma cama, uma mesa, uma janela coberta por cortinas e um relógio parado em 3h07. Sobre a mesa havia uma fotografia antiga. Daniel pegou a foto. Era uma imagem de funcionários do hotel reunidos em frente ao prédio. Entre eles estava o gerente. E, ao lado dele, havia um homem que Daniel reconheceu imediatamente. Era ele mesmo. Daniel deixou a fotografia cair. Atrás dele, a porta bateu. Ele tentou abrir, mas estava trancada. Então ouviu passos no banheiro. Um passo. Depois outro. A maçaneta começou a girar lentamente. Daniel recuou até a parede. A porta do banheiro abriu. Não havia ninguém. Apenas um espelho coberto de vapor. Aos poucos, uma frase apareceu no vidro. Você já esteve aqui. Daniel passou a mão sobre o espelho. A superfície ficou limpa. Seu reflexo apareceu. Mas havia algo errado. O reflexo não imitava seus movimentos. Daniel levantou a mão. A imagem permaneceu parada. Então o reflexo sorriu. Daniel correu para a porta. A voz veio de trás dele. Você não deveria ter aberto. Ele se virou. No espelho, o reflexo agora estava do outro lado da porta do quarto, como se estivesse no corredor. Daniel bateu no vidro. Me tira daqui. O reflexo respondeu: eu estou tentando. Então as luzes apagaram. Quando voltaram, Daniel estava novamente na recepção. O relógio marcava 3h08. O gerente estava diante dele, assustado. Daniel perguntou o que havia acontecido. O gerente respondeu: você ficou desaparecido por 7 dias. Daniel não acreditou. Pegou o celular. Havia dezenas de chamadas perdidas. Fotos de pessoas procurando por ele. Mas o mais estranho estava em uma das câmeras de segurança. O gerente mostrou a gravação da noite em que Daniel desapareceu. Às 3h07, Daniel apareceu no terceiro andar. Entrou no quarto 307. Depois de alguns minutos, a porta abriu novamente. Daniel saiu. Caminhou até a escada. E desapareceu da imagem. O gerente pausou o vídeo. Olhe para a porta. Daniel observou. No instante em que ele saiu do quarto, outra pessoa apareceu atrás dele. Era um homem pálido, vestido com roupas antigas. O gerente identificou Rafael, o hóspede desaparecido. Daniel perguntou onde ele estava agora. O gerente não respondeu.
Apenas apontou para o corredor. A porta do 307 estava aberta novamente. E de dentro do quarto veio uma voz conhecida. Por favor, alguém pode abrir. Daniel olhou para o relógio. Eram exatamente 3h07. Então percebeu a pior parte. A voz não estava pedindo para sair. Estava pedindo para alguém entrar. Durante 3 noites seguidas, Lucas ouviu alguém chamando seu nome no meio da floresta. Na primeira vez, pensou que fosse seu irmão. Na segunda, acreditou que algum dos amigos estivesse brincando. Na terceira, percebeu que aquilo não era possível. Lucas havia acampado sozinho em uma região afastada, conhecida por suas trilhas fechadas e por não ter sinal de celular. Ele queria apenas passar 2 dias longe da cidade. Montou a barraca antes do anoitecer, acendeu uma pequena fogueira e preparou o jantar. Tudo parecia normal até a floresta ficar completamente silenciosa. Não havia vento, não havia insetos, não havia pássaros. Lucas olhou ao redor e sentiu que alguma coisa havia mudado. Então ouviu uma voz vindo das árvores. Lucas, ele ficou imóvel. A voz parecia distante. Ele respondeu: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Alguns segundos depois, ouviu novamente: "Lucas." Dessa vez, a voz parecia mais próxima. Lucas pegou a lanterna e iluminou a mata. Não havia ninguém. Ele decidiu entrar na barraca e dormir. Na manhã seguinte, encontrou pegadas ao redor do acampamento. Eram marcas de pés descalços. O detalhe estranho era que as pegadas começavam a poucos centímetros da barraca e desapareciam no meio da mata. Lucas não contou aquilo a ninguém porque não havia ninguém para contar. Passou o dia explorando a região e voltou antes do anoitecer. Quando a noite chegou, decidiu manter a fogueira acesa. Às 23h16, ouviu novamente seu nome. Lucas, dessa vez, reconheceu a voz. Era a voz de sua mãe. Lucas ficou arrepiado. Sua mãe estava a centenas de quilômetros dali. A voz voltou: "Lucas, vem aqui." Ele não respondeu. Então ouviu uma risada baixa vindo da floresta. Lucas pegou o celular. Não havia sinal. A bateria estava em 67%. Ele tentou ligar para alguém, mas a chamada não completava. Foi quando ouviu algo diferente. A voz começou a repetir frases que Lucas havia dito naquele mesmo dia. "Está ficando frio. Vou voltar antes de escurecer. Amanhã eu vou embora." As frases eram repetidas exatamente com a voz dele. Lucas percebeu que aquilo estava imitando tudo o que ele falava. Então decidiu fazer um teste. Olhou para a floresta e gritou uma frase inventada: "Meu nome é Gabriel." Alguns segundos depois, uma voz respondeu: "Meu nome é Gabriel." Lucas sentiu um frio percorrer o corpo. A coisa estava copiando sua voz. Mas então aconteceu algo pior. A voz respondeu novamente, só que agora disse: "Meu nome é Lucas." Lucas não havia falado aquilo. Ele apagou a fogueira e entrou na barraca. Ficou imóvel, segurando a lanterna. Do lado de fora, ouviu passos circulando ao redor. Devagar. Um círculo completo. Depois outro. Então alguém parou diante da entrada da barraca. Lucas conseguiu ver a sombra de 2 pés através do tecido. A voz de sua mãe sussurrou: "Filho, abre." Lucas fechou os olhos. Não respondeu. A voz mudou. Agora era a voz do irmão. "Lucas, eu sei que você está aí." Depois mudou novamente. Era a própria voz de Lucas. "Lucas, você pode sair." Os passos começaram a se afastar. Lucas respirou aliviado. Mas então percebeu que os passos não estavam indo para a floresta. Estavam indo para dentro da barraca. Ele abriu os olhos. Não havia ninguém. Porém, a lanterna estava ligada. E no chão havia uma nova pegada. Uma marca de pé descalço apareceu lentamente sobre o tecido interno da barraca,
como se alguém invisível estivesse pisando ali. Lucas saiu correndo. Não levou mochila, comida ou celular. Apenas correu pela trilha seguindo as marcas que havia feito durante o dia. Depois de alguns minutos, encontrou uma estrada. Um carro passou e parou. O motorista percebeu o estado de Lucas e o levou até a cidade mais próxima. Quando chegou a uma delegacia, Lucas contou tudo. Os policiais fizeram uma busca na região. Encontraram a barraca, mas não havia sinais de invasão. Também encontraram o celular de Lucas dentro dela. O aparelho estava completamente sem bateria. Um policial tentou carregá-lo. Quando ligou, havia apenas um arquivo de áudio gravado naquela noite. Lucas pediu para ouvir. A gravação começou com alguns segundos de silêncio. Depois veio sua própria voz: "Meu nome é Lucas." Em seguida, uma segunda voz respondeu: "Eu sei." Lucas ficou em silêncio. A gravação continuou. Era possível ouvir passos ao redor da barraca. Então veio uma última frase. A voz de Lucas dizia: "Se você estiver ouvindo isso, não sou eu quem está falando." O policial desligou o áudio. Lucas perguntou quando aquela gravação havia sido feita. O policial olhou para o horário do arquivo e respondeu: "Hoje, às 23h16. Lucas olhou para o relógio da delegacia. Eram 22h40. Ele ainda não tinha ido para a floresta naquela noite. E, naquele momento, do lado de fora da delegacia, alguém começou a chamá-lo pelo nome usando exatamente a voz dele. Naquela região, os pescadores evitavam entrar no lago depois do pôr do sol. Ninguém sabia explicar exatamente o motivo. Alguns diziam que a água ficava estranhamente quente durante a madrugada. Outros juravam ouvir alguém chamando por eles debaixo da superfície. Pedro nunca acreditou nessas histórias. Para ele, aquilo era apenas superstição de gente acostumada a viver longe da cidade. Até a noite em que viu uma mulher caminhando no fundo do lago. Pedro havia saído para pescar com 2 amigos. O céu estava completamente limpo e a lua iluminava a superfície escura da água. Depois de algumas horas, os amigos decidiram voltar, mas Pedro permaneceu sozinho porque ainda não havia conseguido pegar nenhum peixe. Foi quando sua lanterna iluminou algo dentro da água. Primeiro, pensou que fosse um tronco. Depois percebeu que aquilo estava se movendo. Uma figura humana caminhava lentamente pelo fundo do lago. Pedro ficou imóvel. A água tinha quase 4 metros de profundidade, mas ele conseguia enxergar claramente uma mulher usando um vestido branco. Ela caminhava como se estivesse em uma rua. Não nadava, não flutuava, simplesmente caminhava. Pedro apontou a lanterna para ela. A mulher parou. Então levantou o rosto. Mesmo estando debaixo da água, Pedro teve a sensação de que ela estava olhando diretamente para ele. Ele pegou o celular e começou a gravar. A mulher deu 3 passos em direção à margem. Depois desapareceu na escuridão. Pedro guardou o celular e decidiu ir embora. Na manhã seguinte, mostrou o vídeo aos amigos. Um deles ficou pálido. Disse que já havia visto aquela mulher antes. Segundo ele, uma jovem havia desaparecido naquele lago 20 anos atrás. Nunca encontraram o corpo. Pedro tentou apagar o vídeo, mas, quando abriu a galeria, percebeu algo estranho. Havia uma segunda gravação que ele não lembrava de ter feito. O vídeo mostrava o lago durante a madrugada. A câmera estava apontada para a água. Depois de alguns segundos, a mulher apareceu. Só que dessa vez ela não estava no fundo do lago. Estava muito mais perto da superfície. Pedro pausou o vídeo. Ela estava olhando diretamente para a câmera. Então percebeu um detalhe. Atrás dela havia uma pessoa parada no fundo. Era um homem. Pedro ampliou a imagem. O homem parecia estar usando a mesma roupa que ele havia usado na noite anterior. Pedro sentiu um arrepio. Aquilo não fazia sentido. Ele estava na margem, não dentro do lago. Mesmo assim, decidiu voltar ao local durante o dia para descobrir se havia alguma explicação.
Levou uma câmera profissional e entrou na água acompanhado dos amigos. O lago parecia completamente normal. Nada de mulher, nada de figuras. Mas, quando Pedro mergulhou e iluminou o fundo, encontrou uma coisa presa entre as pedras. Era uma fotografia antiga. Na imagem apareciam 4 pessoas sorrindo diante do lago. Uma delas era a jovem desaparecida. Pedro reconheceu imediatamente o rosto da mulher do vídeo. No verso havia uma data de 20 anos antes e uma frase escrita à mão: "Ela não morreu aqui. Ela ficou aqui." Pedro saiu da água imediatamente. Naquela noite, ele começou a ter sonhos estranhos. Sempre sonhava que estava no fundo do lago. Conseguia respirar normalmente. A mulher caminhava na sua direção. Ela nunca falava, apenas apontava para algum lugar atrás dele. Na terceira noite, Pedro acordou às 3h17 com um som de água pingando dentro do quarto. Acendeu a luz. O chão estava molhado. Havia pequenas pegadas de água indo da janela até sua cama. Pedro seguiu as marcas. Elas terminavam diante do espelho. No reflexo, a mulher estava parada atrás dele. Pedro se virou. Não havia ninguém. Olhou novamente para o espelho. Ela continuava ali. Então levantou a mão e apontou para o chão. Pedro abaixou os olhos. Havia água escorrendo debaixo da cama. Ele puxou o colchão. Não encontrou nada, mas ouviu uma respiração vindo debaixo da cama. Pedro recuou. A respiração ficou mais forte. Então uma voz feminina sussurrou: "Você me viu." Pedro correu para fora de casa. Na manhã seguinte, os moradores encontraram o lago completamente coberto por uma névoa espessa. Pedro desapareceu naquele mesmo dia. A polícia encontrou seu barco preso à margem. Dentro dele estava a câmera. O último vídeo gravado mostrava Pedro sentado sozinho no barco, olhando para a água. Durante alguns segundos, nada acontecia. Então ele se levantava e caminhava até a borda. Antes de entrar na água, olhava para a câmera e dizia: "Agora eu entendi porque ela estava me mostrando o homem no fundo." A câmera caía no chão. A gravação continuava apontada para o lago. Alguns segundos depois, a mulher surgia debaixo da água. Ela caminhava lentamente até a superfície. Mas dessa vez não estava sozinha. Atrás dela vinha Pedro. Os dois caminhavam lado a lado pelo fundo do lago. E, antes da gravação terminar, Pedro levantava o rosto e olhava diretamente para a câmera. Durante quase 2 semanas, Camila acreditou que alguém estava observando sua casa. O problema era que ela morava no 3º andar de um prédio, e a janela do quarto ficava voltada para um espaço vazio entre 2 edifícios. Não existia outro apartamento em frente. Não havia escada de incêndio, varanda ou qualquer estrutura onde uma pessoa pudesse ficar. Mesmo assim, todas as noites, exatamente às 2h18, Camila via uma silhueta parada diante da janela. Na primeira noite, pensou que fosse uma sombra causada pelos faróis dos carros. Na segunda, percebeu que a figura tinha formato humano. Na terceira, viu claramente uma cabeça, 2 ombros e braços pendendo ao lado do corpo. Camila fechou as cortinas e tentou dormir. Na manhã seguinte, encontrou uma marca de mão no lado de dentro do vidro. 5 dedos compridos estavam desenhados sobre a condensação. Ela limpou a janela e não comentou com ninguém. Na noite seguinte, decidiu deixar o celular gravando. Às 2h18, acordou com uma sensação estranha. Abriu os olhos e viu a silhueta diante da janela. Ficou imóvel. A figura parecia estar a poucos centímetros do vidro. Camila pegou o celular sem fazer barulho e começou a gravar. Então aconteceu algo impossível. A silhueta levantou lentamente a mão e apontou para dentro do quarto. Camila olhou para trás. Não havia nada. Quando voltou para a janela, a figura tinha desaparecido. Ela correu até o vidro. Não encontrou ninguém. No dia seguinte, assistiu à gravação. Durante todo o vídeo, a janela parecia vazia.
Não havia nenhuma silhueta. Camila achou que talvez estivesse imaginando coisas. Até chegar aos últimos segundos. A câmera havia registrado algo que ela não viu naquela noite. Atrás dela, ao lado da cama, havia uma segunda silhueta observando-a. Camila pausou o vídeo. Aproximou a imagem. A figura estava tão próxima que quase tocava seu ombro. Ela desligou o celular e decidiu procurar ajuda. Contou tudo para o síndico, que sugeriu verificar a fachada do prédio. Um funcionário subiu até o lado externo da janela usando equipamento de segurança. Não encontrou nada. Nenhuma marca. Nenhuma estrutura. Nenhum lugar onde alguém pudesse ficar parado. Mas, antes de descer, o funcionário chamou Camila. Havia uma marca na parede externa. Era uma mão. Uma mão humana impressa no concreto, como se alguém tivesse pressionado os dedos contra a parede de dentro para fora. Camila começou a pesquisar sobre o prédio. Descobriu que, décadas antes, aquele terreno abrigava uma antiga clínica. Segundo os jornais da época, uma jovem paciente desapareceu durante a madrugada. Nunca encontraram o corpo. O último registro dela mostrava a jovem olhando pela janela do terceiro andar. Camila encontrou uma fotografia antiga da clínica e sentiu o estômago revirar. A janela onde a jovem aparecia na foto ficava exatamente no mesmo lugar da janela de seu quarto. Naquela noite, Camila decidiu não dormir ali. Foi para a sala e deixou todas as luzes acesas. Às 2h18, ouviu 3 batidas na janela do quarto. Toque, toque, toque. Ela não queria olhar. As batidas continuaram. Toque, toque, toque. Então ouviu sua própria voz vindo do quarto. Camila. Ela congelou. A voz chamou novamente. Camila, vem aqui. Ela pegou uma faca e caminhou lentamente até o corredor. A porta do quarto estava aberta. O celular continuava gravando sobre a cama. Camila entrou. A janela estava coberta pelas cortinas. Ela puxou o tecido de uma vez. Do outro lado do vidro estava a silhueta. Dessa vez, Camila conseguiu ver o rosto. Era o próprio rosto dela. A entidade estava sorrindo. Camila recuou. A figura levantou a mão e encostou a palma no vidro. Camila, sem perceber, fez o mesmo. No instante em que suas mãos se tocaram através do vidro, todas as luzes do apartamento apagaram. Camila ouviu um som parecido com vidro quebrando. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, o síndico encontrou a porta do apartamento aberta. Não havia sinais de arrombamento. O celular de Camila estava sobre a cama. A gravação foi entregue à polícia. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Mas, exatamente às 2h18, a câmera registrou Camila entrando no quarto. Ela caminhou até a janela e ficou parada diante do vidro. Depois, lentamente, levantou a mão. Do outro lado da janela, uma segunda Camila apareceu. As duas ficaram frente a frente. Então a primeira Camila desapareceu da gravação. A segunda permaneceu. E começou a caminhar para longe da janela. A polícia concluiu que Camila havia simplesmente saído do apartamento. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu explicar. A câmera mostrava claramente a segunda Camila atravessando o quarto e abrindo a porta. Ela saiu para o corredor. Porém, naquele mesmo instante, a câmera do corredor mostrou a porta do apartamento abrindo, e ninguém saindo. Desde aquela noite, moradores do prédio relatam ver uma mulher parada diante de uma janela no terceiro andar. Ela aparece sempre às 2h18. E, quando alguém olha diretamente para ela, a mulher levanta a mão e aponta para dentro da própria casa da pessoa. No alto daquela montanha, existia uma regra que os moradores da região repetiam havia décadas. Depois do pôr do sol, ninguém deveria continuar na trilha. Não era por causa dos animais, nem das tempestades repentinas. Era por causa do homem sem rosto. Caio ouviu essa história pela primeira vez quando decidiu fazer uma trilha com 2 amigos.
Eles riram quando um guia local contou sobre uma figura que aparecia entre as árvores durante a noite. Segundo a lenda, era um homem alto, vestido com roupas escuras, que permanecia imóvel observando quem passava. O detalhe mais assustador era que ninguém conseguia lembrar do rosto dele. Caio achou aquilo apenas uma história criada para assustar turistas. No primeiro dia, os três começaram a subida cedo. A trilha era longa, cercada por árvores e pedras cobertas de musgo. No fim da tarde, chegaram a uma área aberta de onde era possível ver toda a cidade abaixo. Decidiram montar acampamento ali. Durante a noite, conversavam perto da fogueira quando ouviram um galho quebrar atrás das árvores. Caio apontou a lanterna para a mata. Nada. Alguns minutos depois, ouviram novamente. Dessa vez, o som veio de um ponto muito mais próximo. Um dos amigos perguntou se havia alguém ali. Nenhuma resposta. Então uma figura apareceu entre as árvores. Era um homem muito alto, vestido de preto. Ele estava parado a aproximadamente 50 metros do acampamento. Caio levantou a lanterna. A luz atingiu seu rosto. E ele percebeu que não havia rosto algum. Não havia olhos, nariz ou boca. Apenas uma superfície lisa e pálida. Os três ficaram imóveis. O homem deu um passo para frente. Caio mandou que todos corressem. Eles apagaram a fogueira e começaram a descer a trilha. Depois de alguns minutos, perceberam que um dos amigos havia desaparecido. Caio e o outro voltaram alguns metros, chamando pelo nome dele. Nenhuma resposta. Então ouviram a voz do amigo vindo da floresta. Estou aqui. Caio correu naquela direção. O outro amigo segurou seu braço. Não vai. A voz chamou novamente. Caio, vem me buscar. Era exatamente a voz do amigo desaparecido. Mas havia algo errado. A voz vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Eles decidiram continuar descendo. Quando chegaram ao acampamento, encontraram um amigo desaparecido sentado perto da fogueira apagada. Caio correu até ele. Onde você estava? O homem levantou a cabeça. Eu nunca saí daqui. Caio olhou para o outro amigo. Os dois ficaram em silêncio. O homem sentado diante deles parecia exatamente o amigo desaparecido. Mas algo estava errado. Ele não conseguia explicar onde tinha estado. E não parecia assustado. Apenas sorria. Caio perguntou sobre o homem sem rosto. O amigo respondeu: que homem? Então levantou a lanterna e apontou para as árvores. A figura estava ali novamente. Dessa vez, muito mais perto. O rosto continuava vazio. O amigo de Caio sorriu para a criatura. Ele veio buscar vocês. Os dois correram. Desceram a montanha sem olhar para trás. Quando chegaram à cidade, procuraram o guia que havia contado a história. Ao ouvirem o relato, ele perguntou quantas pessoas haviam subido. Caio respondeu: 3. O guia ficou sério. Não, vocês subiram em 2. Caio sentiu o corpo gelar. O guia mostrou uma fotografia tirada antes da caminhada. Na imagem apareciam Caio e seu amigo. Não havia uma terceira pessoa. Caio olhou para o lado. O amigo que estava com ele permanecia parado. Então o guia perguntou: e quem é esse homem que está com vocês agora? Caio se virou. O amigo estava olhando para ele. Seu rosto ainda parecia normal. Mas, quando ele sorriu, Caio percebeu que não havia dentes. A boca simplesmente não existia. A pele era lisa. O rosto estava desaparecendo. Caio correu. O guia tentou segurá-lo, mas a criatura o alcançou na entrada da trilha. Caio conseguiu escapar e chamou a polícia. As buscas começaram na manhã seguinte. Encontraram apenas 2 mochilas e uma câmera. Dentro da câmera havia dezenas de fotografias. Nas primeiras, Caio aparecia com os 2 amigos. Depois, em cada imagem seguinte, um deles ficava cada vez mais distante. Até que, na última fotografia, Caio aparecia sozinho diante da montanha.
Atrás dele estava o homem sem rosto. Os investigadores disseram que aquela fotografia havia sido tirada de uma distância impossível, porque não havia ninguém naquele ponto da trilha. Caio nunca voltou à montanha. Anos depois, ainda mantinha a câmera guardada. Até que certa madrugada recebeu uma notificação em seu celular. Era uma nova fotografia. Caio abriu. A imagem mostrava seu quarto. Ele estava dormindo na cama. Ao lado da janela havia uma figura alta e escura, sem rosto. Caio olhou imediatamente para a janela. Não havia ninguém. Então recebeu outra notificação. Uma segunda fotografia. Agora a figura estava ao lado da cama. Caio levantou os olhos lentamente. O quarto estava vazio. Mas, no espelho, o homem sem rosto estava atrás dele. E dessa vez, Caio percebeu algo que nunca havia acontecido antes. A criatura tinha começado a ganhar um rosto. Era o rosto dele. Durante quase 2 semanas, Camila acreditou que alguém estava observando sua casa. O problema era que ela morava no 3º andar de um prédio, e a janela do quarto ficava voltada para um espaço vazio entre 2 edifícios. Não existia outro apartamento em frente. Não havia escada de incêndio, varanda ou qualquer estrutura onde uma pessoa pudesse ficar. Mesmo assim, todas as noites, exatamente às 2h18, Camila via uma silhueta parada diante da janela. Na primeira noite, pensou que fosse uma sombra causada pelos faróis dos carros. Na segunda, percebeu que a figura tinha formato humano. Na terceira, viu claramente uma cabeça, 2 ombros e braços pendendo ao lado do corpo. Camila fechou as cortinas e tentou dormir. Na manhã seguinte, encontrou uma marca de mão no lado de dentro do vidro. 5 dedos compridos estavam desenhados sobre a condensação. Ela limpou a janela e não comentou com ninguém. Na noite seguinte, decidiu deixar o celular gravando. Às 2h18, acordou com uma sensação estranha. Abriu os olhos e viu a silhueta diante da janela. Ficou imóvel. A figura parecia estar a poucos centímetros do vidro. Camila pegou o celular sem fazer barulho e começou a gravar. Então aconteceu algo impossível. A silhueta levantou lentamente a mão e apontou para dentro do quarto. Camila olhou para trás. Não havia nada. Quando voltou para a janela, a figura tinha desaparecido. Ela correu até o vidro. Não encontrou ninguém. No dia seguinte, assistiu à gravação. Durante todo o vídeo, a janela parecia vazia. Não havia nenhuma silhueta. Camila achou que talvez estivesse imaginando coisas. Até chegar aos últimos segundos. A câmera havia registrado algo que ela não viu naquela noite. Atrás dela, ao lado da cama, havia uma segunda silhueta observando-a. Camila pausou o vídeo. Aproximou a imagem. A figura estava tão próxima que quase tocava seu ombro. Ela desligou o celular e decidiu procurar ajuda. Contou tudo para o síndico, que sugeriu verificar a fachada do prédio. Um funcionário subiu até o lado externo da janela usando equipamento de segurança. Não encontrou nada. Nenhuma marca. Nenhuma estrutura. Nenhum lugar onde alguém pudesse ficar parado. Mas, antes de descer, o funcionário chamou Camila. Havia uma marca na parede externa. Era uma mão. Uma mão humana impressa no concreto, como se alguém tivesse pressionado os dedos contra a parede de dentro para fora. Camila começou a pesquisar sobre o prédio. Descobriu que, décadas antes, aquele terreno abrigava uma antiga clínica. Segundo os jornais da época, uma jovem paciente desapareceu durante a madrugada. Nunca encontraram o corpo. O último registro dela mostrava a jovem olhando pela janela do 3º andar. Camila encontrou uma fotografia antiga da clínica e sentiu o estômago revirar. A janela onde a jovem aparecia na foto ficava exatamente no mesmo lugar da janela de seu quarto. Naquela noite, Camila decidiu não dormir ali. Foi para a sala e deixou todas as luzes acesas. Às 2h18, ouviu 3 batidas na janela do quarto. Toque, toque, toque.
Ela não queria olhar. As batidas continuaram. Toque, toque, toque. Então ouviu sua própria voz vindo do quarto. Camila. Ela congelou. A voz chamou novamente. Camila, vem aqui. Ela pegou uma faca e caminhou lentamente até o corredor. A porta do quarto estava aberta. O celular continuava gravando sobre a cama. Camila entrou. A janela estava coberta pelas cortinas. Ela puxou o tecido de uma vez. Do outro lado do vidro estava a silhueta. Dessa vez, Camila conseguiu ver o rosto. Era o próprio rosto dela. A entidade estava sorrindo. Camila recuou. A figura levantou a mão e encostou a palma no vidro. Camila, sem perceber, fez o mesmo. No instante em que suas mãos se tocaram através do vidro, todas as luzes do apartamento apagaram. Camila ouviu um som parecido com vidro quebrando. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, o síndico encontrou a porta do apartamento aberta. Não havia sinais de arrombamento. O celular de Camila estava sobre a cama. A gravação foi entregue à polícia. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Mas, exatamente às 2h18, a câmera registrou Camila entrando no quarto. Ela caminhou até a janela e ficou parada diante do vidro. Depois, lentamente, levantou a mão. Do outro lado da janela, uma segunda Camila apareceu. As duas ficaram frente a frente. Então a primeira Camila desapareceu da gravação. A segunda permaneceu. E começou a caminhar para longe da janela. A polícia concluiu que Camila havia simplesmente saído do apartamento. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu explicar. A câmera mostrava claramente a segunda Camila atravessando o quarto e abrindo a porta. Ela saiu para o corredor. Porém, naquele mesmo instante, a câmera do corredor mostrou a porta do apartamento abrindo, e ninguém saindo. Desde aquela noite, moradores do prédio relatam ver uma mulher parada diante de uma janela no terceiro andar. Ela aparece sempre às 2h18. E, quando alguém olha diretamente para ela, a mulher levanta a mão e aponta para dentro da própria casa da pessoa. Rafael encontrou a entidade em uma noite comum, voltando para casa depois do trabalho. Era quase meia-noite quando decidiu cortar caminho por uma praça antiga que ficava praticamente vazia naquele horário. No centro da praça havia um banco de madeira sob uma árvore enorme. Sentado ali estava um homem que Rafael nunca tinha visto. Ele usava um casaco escuro, tinha cabelos completamente brancos e segurava um pequeno relógio antigo entre os dedos. Quando Rafael passou perto, o homem disse: "Você vai deixar cair suas chaves em 3 segundos." Rafael parou. Achou que fosse algum tipo de brincadeira. Então o homem começou a contar. 3, 2, 1. As chaves escaparam da mão de Rafael e caíram no chão. Ele ficou olhando para elas sem entender. O homem sorriu. "Agora você vai olhar para mim." Rafael levantou os olhos. "Quem é você?" O homem respondeu: "Alguém que já viu o que vai acontecer." Rafael perguntou como ele sabia das chaves. O homem simplesmente respondeu: "Porque isso já aconteceu." Rafael achou aquilo absurdo e começou a ir embora. Então o homem disse: "Amanhã, às 8h14, você vai receber uma ligação. Não atenda." Rafael parou. "De quem?" O homem respondeu: "Do seu irmão." Rafael ficou incomodado. Seu irmão morava em outra cidade e normalmente ligava pela manhã. Mesmo assim, decidiu não levar aquilo a sério. No dia seguinte, exatamente às 8h14, o telefone tocou. Era seu irmão. Rafael ficou olhando para a tela. Não atendeu. Alguns segundos depois, recebeu uma mensagem: "Me liga quando puder. É importante." Rafael sentiu um arrepio. Naquela noite, voltou à praça. O homem estava no mesmo banco. Rafael perguntou como ele sabia. "Você viu o futuro?" O homem respondeu: "Não, eu vi você." Rafael perguntou o que aquilo significava.
O homem levantou o relógio antigo. Você tem 5 minutos. Rafael perguntou para quê. O homem respondeu, para decidir se quer continuar sabendo. Rafael ficou em silêncio. Então o homem começou a revelar pequenos acontecimentos. Em 10 segundos, uma bicicleta vai passar atrás de você. Uma bicicleta passou. Daqui a 1 minuto, uma mulher vai derrubar uma sacola. Aconteceu. Daqui a 2 minutos, seu celular vai tocar. O celular tocou. Rafael olhou para a tela. Era seu irmão novamente. Dessa vez, decidiu atender. Do outro lado, ouviu apenas silêncio. Depois, uma voz sussurrou: "Não confie nele." Rafael olhou para o homem. O homem continuava sentado, imóvel. "Quem está falando?" perguntou Rafael. A ligação caiu. O homem levantou lentamente. "Agora você começou a entender." Rafael perguntou quem havia falado. Ele respondeu: "Você." Rafael sentiu o corpo gelar. "Eu não disse nada." O homem sorriu. "Ainda." Então começou a caminhar pela praça. Rafael o seguiu. O homem entrou em uma rua escura e parou diante de uma casa abandonada. "Aqui vai acontecer uma coisa que você precisa ver." Rafael perguntou o quê? O homem respondeu: "Você vai entrar." Rafael recusou. Então ouviu uma batida na porta. Toque, toque, toque. A porta se abriu sozinha. Lá dentro havia um corredor completamente escuro. Rafael iluminou com o celular. Na parede havia dezenas de fotografias. Todas mostravam pessoas diferentes. Em cada fotografia, havia uma data. Algumas eram futuras. O homem apontou para uma delas. Era uma fotografia de Rafael. Abaixo dela estava escrito: 14 de agosto de 2026, 23 horas e 59. Rafael olhou para o relógio. Eram 23 horas e 42. "O que acontece às 23 horas e 59? perguntou. O homem respondeu: "Você morre." Rafael recuou. "Como?" O homem apontou para outra fotografia. Era uma imagem daquele mesmo corredor. Rafael estava caído no chão. Ao lado dele havia uma pessoa segurando o relógio antigo. Rafael perguntou quem era aquela pessoa. O homem respondeu: "Você." Então Rafael percebeu algo impossível. O homem começou a envelhecer diante dele. O rosto ficou enrugado. O cabelo branco caiu. A postura mudou. Aos poucos, a figura sentada no banco apareceu refletida no espelho do corredor. Era Rafael, mas muito mais velho. Rafael ficou sem palavras. O homem disse: "Eu vim avisar você porque cometi o mesmo erro." Rafael perguntou qual erro. "Acreditei que poderia mudar o futuro." O relógio marcou 23 horas e 58. Rafael correu para a saída. A porta bateu atrás dele. Quando olhou para a rua, estava novamente na praça. O banco estava vazio. No chão havia apenas o relógio antigo. Rafael pegou o objeto. O ponteiro marcou 23 horas e 59. Então ouviu passos atrás dele. Virou-se. Não havia ninguém. Seu celular tocou. Era seu próprio número. Rafael atendeu. Do outro lado, ouviu sua própria voz dizendo: "Se você está ouvindo isso, não volte para casa." Rafael ficou imóvel. A voz continuou: "Ele está esperando você lá." Rafael olhou para a rua que levava à sua casa. Ao longe, sob a luz de um poste, havia uma figura parada. Rafael aproximou o celular do ouvido. Sua própria voz sussurrou: "Agora olhe para ele." Rafael olhou. A figura levantou lentamente o rosto. Era ele mesmo, só que muito mais velho, e segurava exatamente o mesmo relógio. Naquele instante, Rafael percebeu que a entidade nunca havia previsto o futuro. Ela estava apenas conduzindo cada acontecimento até que ele acontecesse. E, quando o relógio marcou meia-noite,
O Rafael mais velho sorriu e disse uma única frase: "Finalmente você chegou."